A minha primeira pergunta, Igor, vai lá na fatologia. Na quinta linha, até você já falou um pouco, mas se você quiser complementar, que é o rompimento com os idiotismos culturais na juventude, e logo, duas linhas abaixo, você fala também a determinação aplicada às ideias inatas ante a ideologia da Socin. O que você pode mais falar para nós aí a respeito? O primeiro é o rompimento com os idiotismos culturais na juventude, é isso, né? Isso. Tá, esse aí, o que eu acho, tá? O que eu percebo, tá? Nesse sentido. Idiotismos culturais de maneira geral, as tendências sociais, né? Então, só que eu vejo que tem tendências que são mais enraizadas na cultura, que a pessoa leva. Por exemplo, ela vai postergando aquilo, vai levando aquilo. Por exemplo, casamento é uma tendência nesse sentido. Processo, às vezes, até de ritos religiosos. A gente está aqui no rito da Páscoa, né, nesse período agora. Tem esse rito de maneira geral, né? Então, tem algumas coisas que as pessoas acabam vivenciando quando jovens, né? Elas são apresentadas a isso quando jovens. E elas acabam levando isso para a vida inteira, né? Meio que elas sem pensar, meio que repetindo aquele mesmo processo, né? O que eu coloquei na juventude aqui por causa disso? Porque quando a pessoa está mais nova, ela está mais aberta, às vezes, a querer construir o próprio estilo de vida pessoal dela, né? Então, ela não tem algumas sinapses ainda consolidadas, ela não tem algumas comportamentos culturais meio viciados, então ela consegue ter um pouco mais de abertismo. E se ela começa a perceber que nesse contexto aquilo não tinha muito mais sentido de ser, ou era uma coisa meio tradicional demais, arraigada demais, ela pode fazer esse rompimento com esses idiotismos culturais, né? O que é idiotismo cultural? Tudo aquilo que a pessoa faz, mas aquilo não tem mais razão de ser na evolução dela. E muitas vezes gera algum nível de regressismo também, né? A pessoa às vezes evoca uma situação, ela evoca um contexto, não é da paz, que você evoca uma série de coisas assim, que são tão milenárias ali, e muitas vezes tem consciências presas na baratosfera em função daquilo. Então, são coisas que a gente começa a perceber que são pequenas coisas que a gente faz de mudança que podem alterar e contribuir um pouco mais com a Urbex, né, para tirar esses holopensênios mais arraigados. Né? Então, eu acho que isso ajuda, tá? Nesse sentido que eu coloquei aí. Você tinha muitos idiotismos culturais? Porque, assim, vendo assim, geralmente o pessoal da Sinvex, desculpa, Marilux, tem, às vezes, já um pensamento diferente, já não gosta daqueles... das noitadas, ou dependendo, né, tem já uns gostos diferentes. Era o seu caso? Não sei, porque quando eu era mais novo, tinha muita aquela da Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo é um filme cultural, de alguma forma, entendeu? Eu ficava lá... Aquilo que te pegava era a questão do futebol. Acho que pegava um pouco nisso, entendeu? Gosta de esporte, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu nicho, né? Então a gente precisa avaliar isso. Peraí, não posso ficar aqui, parar minha vida para assistir um jogo de futebol, entendeu? Ou cancelar uma agenda por conta disso. Então, a gente até pode gostar da situação, mas a questão é o quanto que a gente contribui para manter alguns holopensenes que são regressivos nesse sentido. Então, idiotismo cultural é um holopensene regressivo, né? Que às vezes a gente está tentando fazer uma força grande para poder fazer um rompimento, ou para fazer um movimento de reurbanização planetária, mas a gente ainda tem alguns holopensenes que contribuem com esse oposto a esse movimento de reurbanização, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar essas pontes para a gente começar a fazer esse rompimento. Então, eu vejo que quanto antes a pessoa conseguir fazer isso, melhor. Agora, eu acho que é mais propício, ela consegue ir mais fundo, se ela já começa na juventude, tá? Fazer isso. Então, e o outro item, na 8ª linha, a determinação aplicada às ideias inatas ante a ideologia da Socin. Você já falou também, né? Então, já pode, se você quiser ampliar. Mas a gente pode falar também, que aí, por causa da ideologia, tem muita coisa, né? Hoje em dia, também, o pessoal mais novo, tem muita ideologia política, partidária, até religião também tem um negócio desse, que a pessoa às vezes acaba entrando num estilo de vida que é totalmente anacrônico no processo, entendeu? Ou é anacrônico, ou ele representa a própria baratosfera em si, os conflitos que existem por poder, por exemplo, né? Então, eu acho que esse movimento de você começar a ver ideias inatas que você tem te ajuda a ter esse discernimento, para você ver, peraí, não é bem por aí, né? Peraí, eu preciso ser mais construtivo. Então, eu lembro que quando eu era mais novo, eu estava entrando naquela onda de movimento revolucionário, não sei o quê, eu tinha uns 14 anos de idade, por aí. E eu fiz uma reflexão, mas o que eu quero fazer? Eu quero entrar nesse movimento por poder, para ter um processo assim de poder e buscar revolucionar a sociedade, de maneira geral,
Ou eu quero fazer uma coisa mais construtiva que a partir do meu exemplarismo eu conseguiria ajudar. Aí eu fiz essa reflexão, tava no ônibus esse dia. Aí eu pensei sobre isso, aí eu falei, não quero fazer esse negócio não. Aí eu abri mão daquele processo lá, entendeu? Eu tinha uns 14 anos de idade, assim, mais ou menos. Então, assim, essas ideias, às vezes ajudam a gente a conseguir sair de algumas armadilhas sociais, entendeu? E aí a pessoa pode cair às vezes. Se ela não ficar atenta, ela às vezes tem o temperamento dela, tem aquela tendência e tudo mais, ela vai entrando naquele fluxo e ela não faz essa dissociação. E quando ela não faz, ela vai ficando cada vez mais difícil, porque ela vai começando a evocar grupos do passado, etc, etc. Então, vai ter uma série de... Quanto mais a gente adia algumas reciclagens, né, mais a gente tende a piorar a situação. Então, eu vejo que essa dissociação é bem séria, bem importante. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de curtir aí nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a inversão existencial e a evolução na juventude.